Graça e paz, amém? Quero agradecer a honra de estar aqui nesse dia especial, né? Nós estamos falando do Espírito Santo nesse mês, mas hoje a gente está falando também com os pais, e eu me sinto muito honrado de estar aqui, muito feliz de estar compartilhando a palavra do Senhor nessa manhã. Quero desejar também um feliz Dia dos Pais aí para todos nós, né? Papais aí. Para você que não tem mais seu pai, a gente deixa o Salmo 68. O nosso Deus é o Pai dos órfãos, é o defensor das viúvas, é aquele que faz com que os solitários vivam em família. Então aqui você tem uma família. Aqui você encontra um pai, né? Você encontra o seu pai de amor. Então não esqueça disso. Amém? Nós estamos falando do Espírito Santo e quando nós alinhamos com o pastor, né, que eu estaria aqui, eu pensei em várias coisas para compartilhar. Mas o Espírito Santo foi conduzindo as coisas de forma diferente daquilo que a gente imaginava que seria. Porque ele faz como ele quer, amém? E a palavra de hoje é uma palavra de quebrantamento. Eu queria que você ouvisse essa palavra e de fato permitisse que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração aquilo que ele ministrou no meu. Possivelmente, algumas lágrimas rolarão dos meus olhos durante a mensagem, porque o Espírito Santo tem me quebrantado muito nos últimos dias, e porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chorão também, não tem jeito, vai passando o tempo. Então não se incomode com elas. E se elas vierem ao seu rosto também, deixe rolar. Deixe o Espírito Santo de fato quebrantar você nessa manhã. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Atos dos Apóstolos, vamos ler primeiro o capítulo 8, do verso 1 ao 3. Em seguida, vamos ler o capítulo 9, do verso 1 ao 16. Por favor, acompanhe a leitura da palavra, porque se a gente só lê a palavra sagrada do Senhor e eu for embora, ela já é suficiente para ministrar o seu coração. Então, ouça atentamente a palavra de Deus. Agora, Atos 8, do 1 ao 3. A minha Bíblia está na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Agora Atos capítulo 9, avança uma página na sua Bíblia ou um clique no seu smartphone. Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão
e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de, como igreja livre, lermos a tua santa palavra nesse domingo pela manhã, Senhor. Muito obrigado. Eu te peço, Espírito Santo, que humildemente o Senhor me use como um canal nessa manhã. Que aquilo que está em mim, que não pertence ao Senhor, seja arrancado nesse momento, mortificado pelo teu Espírito. Senhor, que da minha boca não saia nada que o Senhor não queira comunicar à igreja nessa manhã, Espírito Santo de Deus, e que ninguém nesse lugar escape a tua palavra, Senhor. Nós oramos agora contra todo o espírito maligno que se levanta contra o conhecimento de Deus e os expulsamos desse lugar, em nome de Jesus. Que todas as mentes aqui estejam cativas à obediência de Cristo e recebam a palavra nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento. Eu tenho uma notícia muito boa para você, que é pai e que vai almoçar com seu pai. Você hoje vai sair mais cedo daqui. A nossa reflexão vai ser breve, nós não vamos até... Bom, a não ser que o Espírito Santo cause um rebuliço aqui, ele tem liberdade para isso, amém? Amém? Amém. Mas a minha reflexão, ela é muito simples e breve. Apesar de eu ter muitas páginas aqui, mas não tenho interesse de me estender. Mas acabamos de ler uma porção muito preciosa da Bíblia Sagrada. O capítulo 8 começa e a Bíblia deixa claro que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E é importante dizer quem foi Estevão, né? Se você não conhece essa história, leia os capítulos anteriores, né? O capítulo 7 de Atos, você vai entender que Estevão foi um discípulo de Jesus, alguém que levava a mensagem e que morreu de uma forma muito bonita, apesar de trágica e de ser um dos textos que mais causam comoção na Bíblia Sagrada. Foi uma morte linda, porque Estevão foi apedrejado, mas enquanto ele era apedrejado, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor, o próprio Senhor. Ele viu Jesus sentado à direita de Deus. Então ele não se importou com as pedras que ele estava tomando. E ele morreu apedrejado. E Saulo estava ali, como acabamos de ler, consentindo na morte de Estevão. Aliás, o texto do capítulo 7 fala que as pessoas deixaram suas capas com ele. Então ele estava participando ativamente. Tipo, deixa comigo aqui, vai lá. Ele realmente estava participando daquilo. Ele levava as pessoas presas. Ele era um perseguidor. Quem olhava para Saulo, olhava para alguém aparentemente sem chances de mudança, sem esperança. Imagino que a oração de muitos dos discípulos naquela época, possivelmente não eram para que Saulo se convertesse, talvez fosse para que Deus juntasse os pés dele, Senhor, leva ele, porque ele só atrapalha. E a gente faz isso hoje em dia, né? Até hoje. Muitas vezes a gente não ora pela conversão do vizinho, do parente, pela mudança de vida. A gente ora para que ele saia do nosso caminho.
mas pela mudança genuína não. Mas é porque nós olhamos para as outras pessoas através do que nós enxergamos. Nós olhamos para elas, a nossa ótica, ela está corrompida pelo pecado. Então nós olhamos uns para os outros através do pecado, através da aparência, através daquilo que a pessoa aparenta ser. E olhamos para nós mesmos da mesma forma, como pecadores imundos, como pessoas não dignas de receberem o perdão do Senhor, não dignas de viverem, de experimentarem tudo aquilo que o Senhor tem de bom. Porque Deus não veio apenas salvar você, Ele veio te dar vida em abundância. Isso significa plenitude em todas as áreas da sua vida. Ele quer fazer mais do que salvar você. Quando você conhece Jesus, você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, você começa a caminhar. E o primeiro passo é esse: Ele salva você, Ele arranca você das garras do mal. Mas até o fim da sua vida, há um propósito a ser cumprido. Há uma caminhada a ser trilhada com Cristo. Mas muitas vezes nós não nos enxergamos dignos de continuar. Nós paramos nesse primeiro passo. Se Ele me salvou, já está muito bom. Mas Deus tem mais para nós, muito mais. Fato é que Deus não nos vê como nós nos vemos, tampouco como vemos os outros. Porque tem isso. Enquanto muitas vezes olhamos para nós e nos enxergamos como indignos, é bem comum que olhamos para os outros com um olhar de maior julgamento ainda. Aquele irmão não, Senhor, aquele ali não, aquele não é irmão. Não, ele não pode. Aquele ali, não, Senhor. Ele votou no partido A, ele votou no B, ele votou no C, ele não entendeu nada. Como é que ele votou nesse cara? Ele não entendeu nada da mensagem. Como que ele fez isso? Como que ele teve coragem de fazer isso com a esposa, com o marido? Como que ele teve coragem de fazer isso com o filho? Não, Senhor. Nós olhamos para as pessoas através dos erros que elas cometeram. Nós não enxergamos nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. Mas Deus, meus irmãos, Deus é um bom garimpeiro. Ele é especialista em extrair de nós aquilo que nós temos de melhor. Deus não olha para você através daquilo que você faz, sabe fazer, de certo ou de errado. Deus olha para você e vê você como o objeto, o objetivo do sacrifício da cruz. Ele olha para você e vê o diamante que você é. E o diamante certamente precisa ser lapidado para valer mais. O diamante, ele pode às vezes estar no meio de um poço de lama, e lameado, sujo. E quem olha para aquilo fala: isso não é diamante, isso é uma pedra qualquer que não tem valor algum. Mas o nosso Pai, como bom garimpeiro, Ele vai lá e fala: opa, eu sei que tem valor aqui. Ele abaixa com a peneira e fala: não é uma pedra qualquer. Tem um diamante aqui, eu vou transformar essa história. Eu vou mudar essa vida. Através desse diamante, várias outras pessoas serão iluminadas. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nesses dias. Ele quer nos limpar, nos purificar. Por isso eu disse que a palavra era de quebrantamento. Nós vamos orar, vamos ter uma semana de oração no final do mês de agosto. Vamos ter uma torre de oração no dia 31 de agosto. E nesses dias, eu creio, o Espírito Santo vai derramar muito sobre nós. Mas antes disso, nós precisamos estar quebrantados diante do Senhor, com o nosso coração pronto para receber aquilo que o Espírito Santo quer nos dar. E isso inclui mudarmos o nosso olhar para nós mesmos, mas principalmente para os nossos irmãos. O nosso olhar para o outro não deve ser como quem aponta os erros. Já tem alguém para fazer isso. E ele faz direitinho. Você não precisa assumir o papel que é do diabo. Ele sabe bem acusar. E eu tenho certeza que você sabe disso, porque ele já deve ter te acusado diversas vezes.
Mas o sangue de Cristo é suficiente para purificar você de todo o pecado. O sangue de Jesus é suficiente para lavar e remir você. Mas é suficiente também para lavar e remir o seu irmão. Por isso nós não podemos olhar para as pessoas com superioridade. O nosso olhar precisa ser de amor, de como alguém que vê um irmão, de como alguém que vê um diamante. Fala: Senhor, aquele irmão ali, o Senhor morreu por ele. O Senhor ressuscitou por ele. Deus não olhava para Saulo como um perseguidor. Deus não olhava para Saulo como um assassino. Deus não olhava para Saulo como alguém irrecuperável. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós, meus irmãos, apesar dos erros que cometemos, continuamos com o nosso valor preservado. Ele nos enxerga como filhos amados. Nós ainda somos o motivo das intercessões inexprimíveis do Espírito Santo de Deus. João 16, Jesus disse que o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa o Espírito Santo te convencer nessa manhã daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa sim deixar, mas deixa ele te convencer também que você é um diamante, apesar do caminho talvez tortuoso que você trilhou até aqui, ou que talvez esteja trilhando. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora pela internet e esteja pensando: eu acho que para mim não tem mais jeito, eu acho que eu caminhei para longe demais, eu tenho uma vida dupla. Todos pensam que eu sou uma coisa, mas na verdade eu sou outra. Para você, o sangue de Jesus também é suficiente. Não duvide disso, senão a nossa pregação seria vazia. Se esse lugar fosse para pessoas boas e perfeitas, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Nós lemos a palavra e vimos que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O versículo 3 diz que ele devastava a igreja. Meu irmão, eu não sei o que você anda fazendo por aí, mas eu acho que você não está devastando a igreja. Eu acho, se você está fazendo muito bem escondido, está muito infiltrado, porque do contrário, você não está devastando, pelo menos fisicamente, a igreja. Mas era isso que Saulo estava fazendo, devastando. Não satisfeito, ele foi aos chefes das sinagogas, você leu comigo no capítulo 9, e pediu cartas para que ele pudesse levar todo mundo preso. Ele tinha um objetivo. Mas quando Cristo olhou para ele e falou: esse é o meu filho amado. Cristo olha para ele e diz: ele é meu instrumento escolhido. Foi o que ele disse a Ananias. Meu irmão, é isso que Deus diz de você. É isso que Deus diz de você. Você é instrumento escolhido para cumprir um propósito. Então, por favor, não deixe que o diabo engane você, porque é isso que ele faz. Ele é especialista nisso, em enganar. Só que ele nos engana de maneira muito sutil. A gente vai achando que o diabo vai se apresentar para nós de capa preta, chifre, tridente na mão. Meu irmão, se ele fizer isso, você sai correndo apavorado. É ou não é? Com certeza. Se você virar a esquina, meia-noite, ele aparecer para você de chifre, rabo, tridente, talvez você ainda fale: o sangue de Jesus tem poder, mas vai correr depois disso. Você não vai ficar para ver. É ou não é? Não vai ficar, irmão. Sai fora. Mas ele não se apresenta assim para você. Ele vai te contando mentiras sutis. Ele vai fazendo você acreditar que você não é quem você é. Ele vai dizendo: olha, você não pode acessar o trono de Deus, você não é digno de receber o Espírito Santo. Ah, viva, não vai não. Como é que você vai receber o Espírito Santo? Você está na lama. Você não é digno.
Não, ele vai te mostrar o outro, vai falar assim, está vendo aquele lá? Olha lá. Olha como é que está a igreja hoje. Olha o que está acontecendo. Abre seu Instagram. Olha aí. Não. Essas pessoas não são dignas de receber o amor do Senhor. Não são dignas de fazerem parte da obra que Ele está fazendo. E nós, aos poucos, vamos acreditando nisso. Vamos acreditando que não somos capazes, que não somos bons o bastante. E de fato não somos nada disso. E nem precisamos ser. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, diz a palavra do Senhor. Por isso, naquilo que você é fraco, Ele te faz forte. O poder de Deus se aperfeiçoa porque Ele segura na sua mão e diz para você: filho, vamos juntos por esse caminho. Esse é o mistério da graça de Deus. Esse é o mistério da graça de Deus, que não tira de nós os espinhos da nossa carne. Eles ficam lá, para que a gente não se esqueça da nossa própria miséria, mas, ao mesmo tempo que o espinho está lá, nós sabemos que a graça nos basta. A graça de Deus é suficiente. É suficiente. Você é um filho amado do Senhor. Hoje a gente está no Dia dos Pais. Talvez você não tenha pai, nunca teve pai. Seu pai não cumpriu esse papel. Não duvide disso. Deus é seu pai. Ele não abre mão desse papel. De tudo o que Deus é, Ele é poder, Ele é fogo, Ele distribui dons. De todas as atribuições maravilhosas do Senhor, a que Ele não abre mão, a primeira, Ele é pai. Ele criou uma família, colocou num jardim. Ele falou: vamos caminhar junto aqui. Deixa eu avançar aqui, que eu falei que eu ia ser breve, né? Quem olha para Saulo se apavora. A reação de Ananias era completamente compreensível. Vocês já imaginaram uma coisa dessa, irmãos? Para pensar nisso. Deus aparece para você em sonho e fala assim: quem mora aqui em Rocha Sobrinho? Aqui, perto da igreja. Ó, bastante gente. Deus aparece para você em sonho e fala: você vai no chefe da boca de fumo lá do Vinidão ou da Grota, ou do Cebinho. Você vai entrar lá. E ele não gosta de crente. Não é igual o complexo de Israel, porque hoje em dia tem favela gospel, né? Tem comunidade, tem traficante gospel. O chefe do tráfico se diz evangélico. Mas talvez o daqui não seja. Então você vai lá no cara que odeia crente, com um fuzil atravessado, que é assim que eles andam, né? Eles não andam com cabo de vassoura, não. É com um fuzil atravessado. Vai lá, ele está cego, coloca a mão nele, ele vai ser curado. Você vai. Irmão, você vai pensar umas 3 vezes, não vai não? Ou então vai falar: Senhor, é melhor que ele fique cego. Cego, ele está causando menos dano. Ele está cego, ô glória. Você vai dar até glória. Ele enxergava, só fazia bobagem. É melhor que ele fique cego, Senhor. Você vai brigar com Deus. Assim como Ananias reagiu: Senhor, esse cara, eu vou lá, eu tenho ouvido o que ele está fazendo. Ele vai me matar também. Foi essa a reação de Ananias. Possivelmente essa seria a minha e a sua. Mas como eu disse, Deus não olhava para Saulo e via um assassino, um perseguidor. Ele olhava para ele e via o apóstolo dos gentios. Deus olhava para ele e já lia metade do Novo Testamento escrito. Meu irmão, o nosso Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que tem reservado para você. Ele sabe. Por isso ele olha para Saulo e não vê alguém que está destruindo a igreja. Ele olha para ele e fala: esse cara vai mudar a história do cristianismo daqui para frente. Aliás, a Bíblia fala depois, mais para frente, a gente está mergulhando no livro de Atos esse mês. É um livro riquíssimo, irmão. Faça isso, mergulhe no livro de Atos. Você vai ver que mais à frente, Paulo está com Barnabé em Antioquia, e a Bíblia relata que ali pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos.
Olha que curioso, né? Por causa desses homens, pela primeira vez, fomos chamados cristãos, o que somos chamados até hoje. Esse cara que devastava a igreja, que consentiu na morte de Estevão, é a mesma pessoa. Nós temos o hábito de olhar para a nossa vida como se ela fosse uma fotografia. E aí, às vezes, você tira uma foto e olha para a sua vida hoje. Talvez você enxergue muita coisa ruim, muita coisa a ser resolvida. Talvez você esteja preso em algum pecado. Talvez você precise liberar perdão para alguém que você não consegue. Talvez você precise tomar uma atitude firme na sua própria vida, para pôr ordem na sua casa, e você ainda não conseguiu fazer isso. Talvez você precise abrir mão de algum privilégio que você está recebendo, e você ainda não conseguiu fazer isso. E você olha para a sua vida hoje como se ela estivesse estática, como se ela fosse uma foto. Mas ela não é. Ela é um vídeo. Portanto, esse segundo vai passar. Deus tem mais para você, tem continuidade para a sua história, para a história da sua família, para a sua relação com seus filhos, com seus pais. Deus tem mais. E Ele tinha mais para Paulo. Ele tinha muito mais. Deus sabia que a experiência pessoal de Paulo, seus estudos, suas habilidades, suas nacionalidades, ele tinha mais de uma. Era judeu, era romano. Tudo isso seria útil para a pregação do Evangelho, para que o propósito fosse cumprido. Não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a sua história, do jeitinho que ela chegou até aqui, ainda com tristezas e percalços, ela coopera para o bem. Permita que o Senhor vá costurando a sua história. Permita que Ele te mostre beleza nos dias difíceis. E que Ele transforme a sua história numa história que abençoa a vida de outras pessoas, mesmo os seus dias nublados. Tragédias vêm para todos nós. Não estamos imunes a elas, mas permita que o nosso Criador dê outro significado àquilo que você enxerga apenas como dor hoje. Ele pode fazer isso. Ele fez isso com muitas pessoas. Me lembrei agora, não está aqui, mas eu me lembrei de Moisés agora, porque nós, uns meses atrás, falamos sobre Moisés no culto da fé. Moisés foi o libertador do Egito. Ele é conhecido como o libertador do Egito. Se você sair aí fora e perguntar, quem foi Moisés? As pessoas sabem dizer, foi o cara que abriu o mar. Mesmo não confessando a fé cristã, é assim que Moisés é conhecido. Mas antes de ser libertador do Egito, ele foi assassino. Ou você esqueceu que ele matou um egípcio? Moisés, o libertador do Egito, antes dessa história, matou um egípcio. Sim, ele matou porque ele viu lá o cara castigando o povo dele. Ele achou que ia começar essa obra através das suas mãos. Sim, a vida não era tão valorizada quanto hoje é naquela época. As pessoas matavam com mais facilidade. Mas ele matou. E talvez esse ato de Moisés tenha atrasado o cumprimento do propósito. Que ele teve que, meter o pé do Egito. Ficou lá, casou, teve filho. Aí depois, Deus volta na sarça e fala, volta lá, agora você vai libertar o povo. Os que procuravam matar você já morreram, pode voltar. Esse cara que foi o libertador, primeiro foi um assassino e um fugitivo. A Bíblia é cercada de exemplos assim, meu irmão. De pessoas que aparentemente não estavam aptas a nada, que dirá a serem utilizadas para uma grande obra. Mas é exatamente assim que Deus faz comigo e com você. Exatamente assim. Por nós não somos aptos. Olha, você pode estudar bastante. Você pode ser muito bom em teologia. Sinto muito, por você não está apto. Se for na força do seu braço, daquilo que você acha que sabe, e talvez daquilo que você realmente saiba, você pode sim ter construído um conhecimento teórico, técnico. Se você for assim, sinto muito. Não é assim que a obra de Deus avança.
É na dependência total do Espírito Santo de Deus. É deixando que Ele ressignifique os seus dias. É deixando que Ele mude a sua história e o seu olhar para você mesmo e para os outros. Para que Ananias pudesse ir lá e colocar as mãos sobre Paulo, ele precisava mudar o olhar sobre Paulo. Deus precisou primeiro abrir os olhos de Ananias, antes de abrir os olhos de Paulo. E Ele quer abrir os nossos olhos para que possamos enxergar no outro valor e não sujeira, de uma vez por todas. Quando alguém chega para você e fala, e o fulano fez isso, enxergue nele o valor do sacrifício de Cristo e não a sujeira em que ele se meteu. Enxergue o outro com misericórdia. Se lembre que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam toda manhã, para você e para o seu irmão. Eu creio que nessa manhã Deus está abrindo os olhos de alguns Ananias aqui, de pessoas que, como ele, serviam ao Senhor em sinceridade, mas que precisou ter os seus olhos abertos para dizer, olha, ali tem um diamante, eu vou lapidar, eu vou fazer, você precisa ir lá e impor as suas mãos. Nós precisamos impor as mãos, meu irmão, impor as mãos e ministrar a cura do Senhor sobre as pessoas, porque é isso que o livro de Atos nos ensina. Os apóstolos faziam isso, a oração da fé cura o doente, cura física, mas também cura a alma, cura o corpo, mas cura os sentimentos, cura os pensamentos. O poder de Deus é suficiente para isso. Mas ele precisa de Ananias, de gente que ele vai despertar e falar, vai lá. Ele está cego, ele ainda não está enxergando tudo. Ele vai precisar que alguém toque nele. Talvez você seja Ananias nessa manhã. Tem alguém difícil no seu caminho. Se tiver alguém muito difícil perto de você, se aproximando, não duvide, foi o Senhor que enviou. Peça discernimento ao Espírito Santo e vá seguindo. Vai seguindo, porque Ele vai te mostrar como conduzir essa situação. Porque Ele fez isso com Ananias. E a resposta de Deus para Ananias é, vá. Não é isso? Cadê? No versículo 11 do capítulo 9 diz, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Você vê que o verbo aqui está empregado no imperativo, vá. Quando Deus dá uma ordem, é assim que Ele faz. E a gente chama Deus de Senhor, mas ousa descumprir as ordens de Deus. Ah, Senhor, eu? Eu não. Você sim. Se a ordem é para você, é você. No capítulo 15, no versículo 15, Deus responde a Ananias. E ele repete a ordem. É o mesmo verbo, na mesma entonação. Vá. Ele está dizendo assim, cara, eu já não falei com você que é para você ir. Se eu estou falando, eu garanto, vai. Porque quem chamou, garante. Se Jesus chamou você para alguma coisa, vai. Pode ir. Vá. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Deus precisou abrir os olhos de Ananias. Ele deu uma ordem e ele falou, vai, porque quem escolheu ele fui eu. Ele está fazendo isso conosco nessa manhã, mudando as nossas lentes para que possamos enxergar aquela pessoa mais difícil da sua célula, aquele mais chato, aquele que falta e quer atenção. É assim, né? Você prepara um almoço, ele não vai, e depois ele procura o pastor Silfarne para falar que não teve célula, que ele está abandonado. Acontece isso, não duvide. Se você lidera uma célula e isso nunca te aconteceu, espere, vai acontecer. Ele vai procurar o pastor direto, não vai nem no líder de rede, ele vai, pastor, minha célula não tem. E ele faltou no dia, graças a Deus pelo relatório do pastor Márcio aí, ó. Se tiver o relatório, você vai botar no relatório, ó, no dia tal fulano não veio. Por isso que o pastor Márcio cobra o relatório. Mas fato é
que assim como fez com Ananias, Deus está mudando o seu olhar nessa manhã, para que você olhe para o outro como quem enxerga um diamante, algo a ser lapidado, algo a ser transformado. Deus não olha para a sua vida através desse cenário, talvez caótico, que você viva hoje. Talvez uma vida de devassidão, de pecado, de frieza ou de apatia. Talvez de enfermidade no corpo e na alma. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que Saulo estava, era enfermo. No corpo, cego e também na alma. Ele precisava ser curado por Jesus. Mas uma luz forte brilhou para ele. Essa luz está aqui nessa manhã. É o Espírito Santo de Deus. Ele pode brilhar para você hoje, se você quiser. Deus, quando olhava para ele, se lembrava da sua palavra, que diz lá em Jeremias 29:11. Você não precisa abrir. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para nós. Não são de causar dano, são de esperança e de futuro. Por isso, se hoje você olha para a sua vida e enxerga um cenário complexo, não duvide dessa palavra. Os planos do Senhor para você são de esperança e de futuro. São pensamentos de paz e não de mal. As versões mais tradicionais, pensamentos de paz e não de mal. É a paz do Senhor que Ele quer te entregar, meu irmão. É a paz do Senhor. Acredite, há uma esperança para os seus dias. Ele tem mais para você. Ainda que você se encontre aparentemente distante de Deus, permita que o Espírito Santo brilhe nessa manhã como uma luz. A mesma luz que brilhou e que primeiro cegou Paulo e falou para ele: peraí, tem coisa para mudar, você precisa mudar essa rota. Essa luz que primeiro cegou, depois devolveu a visão para ele. Permita que essa luz se apresente para você hoje, para que você corrija a sua rota, aquilo que precisa ser corrigido, e para que você volte para o Senhor os seus caminhos. Depois que você aceita recomeçar, olha o que diz o verso capítulo 9. Nós lemos até o 16. Vamos continuar, olha o 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus... Saulo era o devastador, agora ele já era o irmão. Viu como é importante mudar o olhar para o outro? Saulo era o perseguidor, era aquele que ia matar. Mas ele chegou lá e já chamou ele de irmão. Porque Deus mudou tudo. É assim que Ele faz com a gente. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Irmão, é isso aí. Jesus manda alguém, tira as escamas dos seus olhos e é hora de levantar. Deus não tira escamas dos olhos de ninguém para ele continuar deitado. É para levantar, é para começar a trabalhar, é para ser batizado, é para receber o Espírito Santo de Deus e continuar, é fazer a obra, é cumprir o propósito, é falar: opa, peraí, a minha vida mudou, eu não posso continuar calado. Saulo passou vários dias com os discípulos e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o seu nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos, os chefes dos sacerdotes?
Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Confunda aqueles que não acreditam em você. Faça como Saulo. Você só vai fazer isso se estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai confundir quem não acredita em você, quem duvida do que você pode fazer, quem duvida do seu potencial, do seu ministério, da sua família, da sua capacidade de ser honesto, de ser justo, apesar do lugar de onde você veio. Sim, talvez a sua família, a sua origem é de gente desonesta, que gosta de lucro fácil, de gente má. Talvez você cresceu aprendendo que só vai conseguir prosperar através da mentira, da sujeira, mas confunda aqueles que esperam o pior de você. Faça isso permitindo com que o Espírito Santo mude a sua história. Paulo fez isso porque estava cheio do Espírito Santo. Só assim que a gente consegue. É só no Espírito Santo. 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Vazou para não morrer. Não era hora de morrer ainda. Tem que cumprir o propósito. Entender os tempos. Tem hora que é para enfrentar, tem hora que é para correr. Então corre. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. E aí eu quero fazer uma pequena pausa aqui. Nós vamos encontrar dificuldades no caminho. Muitas vezes nós não vamos nos sentir dignos de cumprir o propósito, de estar aqui no meio de Deus, no meio da Assembleia dos Santos, da igreja. Mas muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que desacreditam de nós. Assim como Paulo encontrou. Eu gosto de me ater a alguns detalhes. A Bíblia é riquíssima em detalhes. Olha o que diz o 26. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Gente, todos. Todo mundo. Imagina você chegar num lugar que ninguém acredita em você. Ninguém. Todo mundo olhou para aquele cara e falou: aqui não. Esse aí, não. Talvez você já tenha enfrentado momentos assim, em que ninguém acreditou que você ia conseguir romper alguma coisa na sua história, que ninguém acreditou que você ia ter um futuro, que ninguém acreditou que você poderia ser um chefe de família, governar bem a sua casa, ser um pai amoroso para os seus filhos, que ninguém acreditou que o seu casamento poderia ser saudável, não perfeito. Tem problema, de vez em quando você vem bicudo para a igreja, mas vem, bicudo mesmo, com uma tromba enorme, mas está aqui. Porque é assim. Você vem na força. Mas talvez as expectativas que tinham sobre você não eram essas. Talvez alguém duvidou do seu ministério, falou: vai cantar, vai pregar. Não vai, não sabe, não estudou o suficiente. A gente encontra com gente assim no meio do caminho. Mas a gente encontra também com Barnabé. No 27, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor. É o verso 27. Que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo encontrou Barnabé. Que sejamos Barnabés, aquele que pega pela mão e fala: vamos lá, eu vou acreditar em você, eu vou dar crédito, você viu o Senhor, Jesus mudou a sua história. Às vezes, a gente cai na tentação de não sermos como Barnabé, porque é comum que caiamos no mesmo erro. Então talvez você já ajudou alguém em alguma coisa, e você primeiro foi como Barnabé. E aí você tentou encorajar aquele irmão da sua célula, seu vizinho, seu parente. Mas ele de novo se meteu em enrascada, fez tudo errado, e agora nem você quer dar mais crédito para ele. Mas você já imaginou se Jesus nos tratasse assim?
se ele desistisse de nós, depois do terceiro, quarto, quinto, 60º erro? Porque é assim. Só vai parar de errar, você só vai parar de errar quando você for para a glória, para a eternidade. Até lá você vai continuar sendo aperfeiçoado pelo Senhor. O que a gente espera é que a gente não fique errando sempre nas mesmas coisas, né? Deixa os pecados de lado. Tenha outros, né? Deixa Deus curar você em outros. Não fica no mesmo sempre, né? Deixa Ele curando você daquilo que te prende, daquilo que quer te prender, te amarrar, te impedir de cumprir o propósito. Mas fato é que independente de quantas vezes você já caminhou com Saulo, se ele voltou a perseguir a igreja, de novo você vai estender as mãos sobre ele para que ele seja curado. E de novo você vai levá-los aos apóstolos se for preciso. Falar, pastor Silfar, não, esse cara aqui é bom. Coloca ele para trabalhar aí. Porque é assim, nós fomos chamados para isso. Para sermos encorajadores. Que possamos ser Barnabés na vida dos nossos irmãos. Porque, de novo, Barnabé não olhou para Paulo como um devastador de igrejas. Ele olhou para Paulo como alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus e que estava pregando corajosamente. E a partir daquele momento, o passado não importava mais. Porque tudo se fez novo. É assim que Deus faz com a gente. Ele lança no mar do esquecimento. E diferente de nós, que dizemos que esquecemos, não, já esqueci disso. Coloquei uma pedra em cima. Colocou nada, de vez em quando você cavuca lá, acha ainda um pouco de ferida, né? Mas Deus não é assim não. Ele diz que Ele lança no mar do esquecimento. Dos seus pecados não me lembrarei mais. E Ele não se lembra mais. Porque Ele escolheu esquecer. Porque Ele escolheu fazer com que o sacrifício de Jesus na cruz fosse maior e suficiente para nos lavar e nos remir. Por isso, Ananias e Barnabé olharam para Paulo como um diamante. Como um diamante bruto, talvez. Talvez ainda enlameado. Mas eles escolheram ser garimpeiros como Deus é. Eles escolheram colocar aquele diamante numa peneira e falar, ó, vamos lá, vai dar trabalho. Fica comigo. Paulo andou bastante com Barnabé depois, né? Ficaram juntos um bom tempo. Depois se separaram, acredite, pessoas se separam. Talvez alguém que você cuidou vai se separar de você. Talvez em algum momento vocês vão precisar caminhar por caminhos distantes. Mas em nada, Paulo perdeu aquilo que ele aprendeu com Barnabé. Que ele recebeu do seu amigo. Talvez se Barnabé não estivesse lá, para insistir com os apóstolos, dizer, esse cara recebeu Jesus sim. Talvez Paulo não fosse a potência que foi. Não foi Barnabé que escreveu todas essas cartas que a gente conhece. Foi Paulo. Mas alguém segurou na mão dele. Alguém tirou as camas dos olhos dele. É assim que Deus faz conosco. Talvez você não escreva livros, mas você vai salvar a vida de quem vai escrever. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência muito pessoal que tem tudo a ver com o que a gente está ministrando aqui. Eu preferi escrever para não me perder, porque é uma história que aconteceu na minha casa com meu filho no domingo pela manhã, quando a gente vinha para a igreja. Eu preciso dizer que a paternidade, ela é uma linda forma de Deus nos ensinar, de Deus ministrar os nossos corações. O tempo inteiro, você que é pai e mãe, você que tem uma criança em casa, a cada gesto com seu filho, Deus está te ensinando como Ele trata com você. Ele vai pontuando, Ele vai dizendo, tá vendo? Se eu não tivesse paciência com você naquele dia, será que eu ia te tratar da forma que você está tratando esse menino? Deus nos molda enquanto pais. A experiência é transformadora. Eu nem consigo descrever. Eu sou um pai muito jovem. O meu filho mais velho tem 4 anos, a minha mais nova tem 1 aninho. Quando eles tiverem ido embora de casa já casado, que eu tiver meus netos, aí eu volto para falar mais sobre isso. Eu quero contar uma experiência muito pessoal para vocês. Guilherme, meu filho,
E aí, pastor, não dá para não lembrar do Aleph, quando eu comecei a preparar esse sermão, porque o Aleph era vítima sua, né? De vez em quando o pastor tinha que pregar alguma coisa, o pastor contava uma experiência pessoal do Aleph. E não tem jeito. Quem é filho de alguém que fala, seja aqui, ou numa faculdade, ou numa escola, tenho certeza que você teve um professor que contava a vida toda da família. Porque a nossa vida corriqueira é de muita riqueza. Então a gente precisa compartilhar no que Deus ministra com a gente. E o Guilherme está com 4 anos, já não faz mais xixi na cama há bastante tempo. Mas, algum tempo atrás, ele fez xixi na cama 3 noites seguidas. E aí, no domingo pela manhã, ele acordou novamente, todo molhado. Já era a 4ª vez. Ouça os detalhes que essa história tem. Ele já havia vencido isso há algum tempo. Talvez você se lembre de alguma coisa que você já venceu há algum tempo. E novamente se viu molhado. Nós, eu e o Guilherme, já havíamos conversado algumas vezes sobre a quantidade de água ingerida antes de dormir, sobre a necessidade de se levantar para ir ao banheiro. Ou seja, em tese, ele sabia o que fazer para evitar o problema. Eu acho que é assim comigo e com você. Em tese, você sabe o que fazer para evitar alguns problemas. Mas ainda assim, o bem que quero fazer não faço. E o mal acabo cometendo. Ainda assim, novamente, o incidente se repetiu. E ao acordar, o Guilherme não conseguia me olhar nos olhos. Ele ficou de cabeça baixa, como se não merecesse estar comigo. Como pai, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: preciso dar uma bronca nele. Ele precisa entender que não pode fazer isso. Porque lembrem-se, meus irmãos, era a 4ª vez naquela semana. Já não tínhamos lençóis, protetor de colchão. É Natal, pisca, pisca, tá tudo bem. Glória a Deus. É para você acordar, pisca, pisca, acorda. Então, irmãos, não era que eu já estava cansado porque ele fez um xixi na cama. Era a 4ª vez naquela semana. O lençol que estava na cama dele já era da minha cama. Já estava dobrado. E aí, a primeira coisa que me veio à mente foi: preciso dar uma bronca. Mas naquele instante, eu me lembrei das palavras de Jesus em João 14. E ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E eu pedi mais uma vez: Espírito Santo, me ensina a ser pai e a parecer contigo nesse momento. Naquele instante eu percebi que o Guilherme não precisava de uma bronca. Ele precisava de acolhimento. Ele só tem 4 anos. Não fez de propósito. Nem ele sabia o porquê aquilo estava acontecendo. Talvez você esteja assim, se vendo repetir algum erro que nem você sabe por que está fazendo isso. Está indo no automático. Talvez seja a história da sua família. Talvez seja uma herança até genética que você carrega. Você só aprendeu assim. Você vai precisar caminhar com o Espírito Santo para deixar ele mudar você. Mudar a sua forma de pensar. Mudar os seus pensamentos primeiro, para depois mudar os seus sentimentos e então as suas atitudes. É assim que a gente vai caminhando com o Espírito Santo. Talvez você nem saiba porque muitas coisas acontecem na sua vida. Vai precisar investigar. Procura os pastores, os gabinetes pastorais. Fala: pastor, eu não sei, eu não consigo me livrar disso aqui, eu já fiz tanta coisa. Procura ajuda. Naquele momento, eu abaixei, fiquei da altura dele, levantei a sua cabeça, olhei nos olhos dele e disse: filho, está tudo bem. Nós vamos resolver esse problema juntos. Você não precisa resolver isso sozinho. Vamos juntos descobrir a causa e resolver isso. Eu o abracei, choramos os dois, e eu me lembrei das vezes em que o pai fez isso por mim. Quantas vezes o pai me abraçou e disse: vamos resolver isso juntos. Em muitas oportunidades o Guilherme já me perguntou: papai, você ficou triste ou bravo comigo e ainda me ama? E eu sempre respondo para ele: filho, o papai vai te amar para sempre, mesmo nos dias tristes,
Mesmo nos dias nublados, o Senhor continua te amando. Ele continua sendo seu pai. Mesmo que os olhos das outras pessoas, para você, vejam um pecador, um devastador, como viam Saulo, Ele continua sendo seu pai. Essa experiência pessoal traz muitas verdades bíblicas para nós. Talvez você esteja assim, triste, por ter decepcionado seu pai, por ter se afastado do seu amor. E é importante, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, faz a gente mudar. É importante ficar triste, sim. Falar, papai, eu decepcionei você. Isso me deixa triste, eu não quero fazer mais isso. É importante refletir sobre o que você anda fazendo com a sua vida. Mas sem esquecer que você é filho amado do Pai. Sem esquecer que Ele não olha para você com a lente do pecado. Talvez você esteja triste por ter caído de novo em algo que você acreditasse já ter vencido. Não se esqueça, Deus não te vê através do erro. Ele já viu o apóstolo Paulo quando ele ainda era perseguidor. Ele olha para você e já vê o pastor, e já vê o professor, e já vê a mãe, e já vê o pai. Ele olha para você e já vê o profissional que você vai ser. Ele olha para você e vê a obra completa. Porque Ele conhece todas as coisas. Deixe o Espírito Santo convencer você daquilo que precisa ser mudado. Se arrependa, mas não se martirize. Você é filho amado de Deus. Deixe que Ele caminhe com você. Deixe que Ele te mostre a causa. Talvez você vai precisar investigar mesmo. Por que você anda fazendo xixi na cama de novo? Deixa Ele te mostrar. Deixa Ele caminhar contigo. Talvez há alguma raiz que te prenda a poder de Deus para te libertar nessa manhã. Ele quer libertar você. Ele te amou primeiro. Mas olha, para a gente orar e encerrar, eu disse que você ia embora mais cedo hoje. Tem um detalhe. Desde esse dia em que eu abaixei e acolhi meu filho, ele nunca mais fez xixi na cama. Talvez tudo que você precisa é um abraço do seu pai. Ele está aqui nessa manhã para abraçar você. Fique de pé. Vamos orar. Ele está aqui nessa manhã para dizer para você mais uma vez, filho, você não é o que as pessoas enxergam. Você não é aquilo que você fez. Você é o meu filho. Foi por você que eu morri e ressuscitei. Foi por você. Foi por você, filho. Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Por favor. Eu quero orar por você agora, que se enxerga incapaz de cumprir o propósito. Com os olhos fechados, por favor, reflita agora. Talvez você se enxerga como inapto, por conta do seu pecado, por conta daquilo que já aconteceu com você. Mas olha, o Espírito Santo está aqui para dizer, filho, eu vou completar essa obra. Se você é essa pessoa que se enxerga inapto, que acha que não pode, por conta do pecado, por conta da sujeira, coloque uma das mãos sobre o seu coração. Talvez você seja como Ananias, Deus está te dando pessoas para que você possa tirar as escamas dos olhos e você esteja resistindo. Deus quer levantar Ananias e Barnabés em nosso meio. E se você quer ser essa pessoa, coloque as mãos sobre o seu coração e diga, Senhor, eu não quero mais olhar para o meu irmão através da sujeira que se apresenta para mim. Eu quero olhar para ele com o teu olhar de amor e de misericórdia, que enxerga um diamante, mesmo que esse diamante esteja enlameado, mesmo que esse diamante esteja sujo. Senhor, eu quero olhar para o meu irmão como quem vê um filho amado do Pai. Senhor, eu quero olhar para o meu irmão como alguém que vai encorajá-lo. E eu quero orar por você que, como meu filho, nem sabe o que está acontecendo, nem entende por que você está repetindo isso.
Talvez você esteja preso numa cadeia de pecados hereditários. Hoje o Pai quer te abraçar nessa manhã. Hoje o Pai quer te abraçar nessa manhã. Ele quer dizer: filho, vem comigo, segura na minha mão, porque juntos você vai aprender. É no caminho. Comece a orar. Comece a dizer para o Espírito Santo de Deus a verdade que está dentro de você. Não perca essa oportunidade. Diga: Senhor, me perdoa, eu olho para os outros e só vejo sujeira. Eu quero apontar o erro dos outros. Eu só enxergo devastadores da igreja. Eu só enxergo pessoas que estão inaptas. Eu não consigo ver nos outros o diamante que elas são. Peça perdão, Senhor, em nome de Jesus. Mas também diga: Senhor, muitas vezes eu não enxergo em mim esse valor. Eu me vejo apenas como um devastador. Permita que o Espírito Santo tire a escama dos seus olhos agora. E enquanto Ele tira a escama dos seus olhos, você passa a ver um mundo novo. Você passa a enxergar as pessoas pelo que elas carregam e não pelo que elas aparentam ser. Ah, Espírito Santo, doce amigo. Espírito Santo, doce consolador querido, aquele que nos ensina todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, toque nesse irmão e nessa irmã que não consegue ver valor em si mesmo, que se enxerga como nada, que se enxerga como um perseguidor, como alguém sem valor. Espírito Santo, preenche esse coração vazio com teu amor agora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, preenche esse coração vazio com a certeza, a convicção de que ela é uma filha amada do Pai e que o Senhor não a enxerga pelo erro que ela cometeu, mas sim pelo propósito eterno que já foi estabelecido. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora para que as escamas caiam dos nossos olhos e que possamos ver nos nossos irmãos aquilo que eles têm de melhor. Nos faz garimpeiros como o Senhor é, Senhor. Como o Senhor é, nos faz garimpeiros, aqueles que vão buscar arduamente, incansavelmente, que vão perseguir em fé até encontrar esse diamante, que não vão desistir na primeira queda, que vão insistir como um garimpeiro insiste, por meses, por anos, se for preciso, até encontrar o que há de melhor, o diamante mais valioso, Senhor. Assim como o Senhor fez conosco, nos levanta como Ananias e como Barnabés, Senhor, como pessoas que vão encorajar e sustentar uns aos outros, Pai. Nessa manhã de amor, Paizinho, eu te peço que o Senhor se revele aos nossos corações, como se revelou naquela manhã de domingo para o Guilherme e para mim, como alguém que não olha para nós pelos nossos erros, como alguém que escolheu nos abraçar e nos acolher. Espírito Santo de Deus, basta um abraço teu para que essa pessoa agora acerte a rota, mude o caminho. Basta uma visitação do Senhor, Espírito Santo, para que toda essa confusão dê lugar à calmaria, para que toda essa contenda dê lugar à paz que excede o nosso entendimento, Senhor. E assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, crendo na Tua maravilhosa obra por nós. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.